Se o seu sonho é aprender a desenhar, então você está prestes a descobrir o método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de aprender a desenhar qualquer personagem usando apenas lápis e papel. E o melhor, em poucos minutos. Descubra hoje mesmo como você pode aprender a desenhar os seus personagens favoritos em até 7 dias, mesmo se você acredita que não nasceu com o dom de desenhar. Para isso, clique no link que está na descrição do vídeo. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um post de carrossel que pode ser usado tanto para Instagram quanto para o Facebook, usando o Photopea. Então, atendendo a vários pedidos, eu resolvi criar um vídeo mostrando passo a passo como criar uma arte do tipo carrossel. Não sei se você, que agora está me assistindo, foi uma dessas pessoas, mas se não foi, eu garanto que esse vídeo vai fazer muita diferença para você, principalmente porque é um tipo de arte que é muito solicitada, tanto por pequenas empresas como por pessoas que têm lá o seu negócio, mesmo sendo uma pessoa física, divulgar um produto, divulgar um serviço, e muita gente não sabe fazer. Então eu vou ensinar passo a passo como fazer isso. Mas antes de te ensinar, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, que a ideia do vídeo é te ensinar como fazer a arte, não é te ensinar como postar no Instagram, no Facebook. Até porque no Instagram, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a inserção desse tipo de arte dentro do Instagram é gratuita. Já no Facebook, ele é pago. Você vai comprar anúncio e quando você compra o anúncio, você pode estar inserindo a arte no Facebook. Existem vários modelos de arte carrossel, mas a que eu vou te ensinar é a mais usada, é a mais eficiente, que é o tipo unificado, onde a gente vai inserir corte em uma imagem, dando a sensação de que são várias, mas na verdade não é. E é muito importante você assistir o vídeo até o fim, porque durante todo o vídeo eu vou dar várias dicas e macetes de como criar essa arte, e eu finalizo o vídeo mostrando como exportar toda a arte que você fez corretamente, para que ela possa gerar as imagens necessárias para que você possa postar lá no Instagram, no Facebook, ou até mesmo mandar para a pessoa que te contratou. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, já deixa o seu like, porque esse vídeo está fantástico. Quero te pedir também que assista o vídeo até o fim para entender todas as dicas e macetes que eu preparei para você. Bom, como falei agora há pouco, para começar a fazer esse tipo de arte, é preciso que você comece da forma correta. E que forma é essa, Maurício? Bom, a forma correta, você precisa ter tudo definido. Tudo definido? Como assim? Para essa arte que eu vou te ensinar, a arte do carrossel, eu já deixei separado aqui todas as imagens que eu vou utilizar. Então é importante que antes de você começar, você tenha mais ou menos um escopo do que você vai fazer. Planeje um pouquinho, de repente você pode estar pegando um pedaço de papel, rascunhando a posição que cada coisa vai ficar, porque aí você já vem com a ideia mais ou menos do que você vai fazer. E também, para não perder tempo, você já pode deixar todo o texto que você vai utilizar, se ele obviamente tiver texto, tiver algum tipo de informação textual, você já deixar digitado, porque aí é só ir inserindo e posicionando e formatando. Eu aqui, por exemplo, já tenho todo o texto que eu vou estar utilizando, já está todo pronto, já defini mais ou menos qual é a fonte que eu vou utilizar. É sempre interessante que você escolha no máximo 2 tipos de fontes para que você tenha uma identidade visual bacana, que tenha coerência. Então por isso você já deixou as informações mais ou menos encaminhada para que quando você chegar no Photopea você já comece a sua produção. Vou fechar aqui essas imagens, vou estar importando lá para o Photopea para poder utilizar na hora de criar a composição. Ah, Maurício, mas eu não costumo fazer assim, eu vou pegando à medida que eu for utilizando. Você vai perder muito mais tempo se você fizer dessa forma. Então organize-se, pegue tudo que você vai precisar. É importante que você tenha tudo à mão. E eu quero deixar claro que todas essas informações que eu vou estar utilizando, as imagens, o texto, eu vou deixar disponível para você. E o link vai estar na descrição do vídeo. Inclusive, o que vem me ajudando muito a compor algumas coisas aqui para aula é o kit do Design 5.0. Esse kit ele é fantástico porque traz várias artes prontas que você pode reaproveitar, utilizar aquilo que você já
tem pronto e modificar criando novas artes. Então tem várias imagens que inclusive algumas delas, a grande maioria eu estou utilizando nesse vídeo, e materiais assim fantásticos que você pode estar utilizando para compor vários tipos de artes, tanto para o Facebook, quanto para o Instagram, quanto para gráfica, enfim, é uma mão na roda. Então se você quiser ter acesso ao kit do design, você pode tranquilamente entrar no link que está aí na descrição, conhecer um pouco mais sobre o produto e adquirir e deixar a sua vida muito mais light, muito mais tranquila na hora de criar suas artes. Vamos clicar aqui em novo projeto para a gente criar o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome, vou colocar carrossel, largura e altura. Bom, se eu der um clique aqui no item social, eu tenho alguns templates. No caso do Instagram, é muito comum a gente estar utilizando o tamanho 1080 por 1080 ou 1080 por 1920. Isso vai depender muito do tipo de arte que você está criando. Eu vou utilizar Instagram 1080 por 1080, porque aí casa bem com a arte que eu vou estar ensinando você a criar. Então vou dar um clique aqui, só que aí tem um porém. Eu não vou usar, no caso do carrossel, uma única imagem. Eu vou usar várias. Então eu não posso criar o carrossel simplesmente com essa largura e com essa altura. Eu preciso definir uma largura diferente. No caso do carrossel para Instagram e também para o Facebook, você pode ter um limite entre 2 e até 10 imagens. Só que aí eu tenho que fazer uma matemáticazinha aqui para saber, dependendo de quantas imagens eu vou gerar para o carrossel, qual vai ser a sua largura, porque a altura a gente não mexe. Então vou pegar aqui a calculadora, apesar de eu já ter de cabeça, mas para você poder saber que pode usar a calculadora para isso, vamos imaginar o seguinte, que você vai querer o carrossel com 10 imagens. Então qual seria a largura? Matemática é bem simples, você vai pegar 1080 e multiplicar por 10. Então a largura aqui não seria 1080, seria 10.800. A altura sim, que a altura não muda. Isso seria para 10 imagens. Agora, no meu caso, eu vou estar usando apenas 4. Então, qual seria a conta? 1080 vezes 4. Então a largura é 4.320. Perfeito? Vou diminuir aqui e vou digitar a largura 4.320. Dá até para perceber aqui que os modelos, né, eles já se enquadram à nova largura que eu coloquei. Olha só como é que ele fica. Ele fica como se fosse um banner. Então, tranquilo. Vou clicar aqui no criar, na cor branca mesmo. Tá, Maurício, mas e agora, né? Como é que eu sei onde começa e termina 1080, né? Já que vão ser 4. Isso é importante, porque eu preciso mais ou menos definir onde vai ficar cada imagem para poder eu trabalhar de maneira inteligente na hora de montar o carrossel. Então, para isso, a gente vai usar as guias. As linhas guias, elas vão ser muito importantes aqui. E aí eu vou ter que criar várias linhas guias verticais para fazer exatamente essa separação. Como é que eu vou fazer isso? A maneira mais fácil de fazer é a seguinte. Vou clicar aqui no menu visualizar e vou escolher aqui adicionar guias. Então aqui em adicionar guias, eu vou especificar as guias no ângulo horizontal. Então a primeira linha ela tem que ficar em 1080. Coloco uma vírgula e digito 1080 mais 1080 dá 2160. Coloco vírgula de novo, 1080 mais 2160 dá 3240. Então vai ficar um aqui mais ou menos 1080, a outra mais ou menos aqui 2160 e a outra mais ou menos aqui 3.240. Vou dar o OK e pronto. E se você quiser, você pode fazer o seguinte, vir aqui em visualizar e escolher aqui guias da camada. Quando você fizer isso, ele vai colocar 4 guias, né? 2 verticais e 2 horizontais, dando o contorno aqui na minha página. Bom, então uma vez que eu já tenho aqui todo o projeto organizado, né, dividido em áreas, ou seja, cada área dessa vai ser uma página do carrossel, eu vou organizar de tal forma que fique bem para que cada quadradinho desse aqui tenha uma imagem se complementando. Então vou aqui em arquivo e vou clicar em abra e coloque para trazer, né, aquelas imagens para cá. Eu vou precisar de todas essas imagens menos do texto. Eu vou selecionar tudo e aqui no texto, com o Ctrl pressionado, eu dou um clique
clique e desabilito. E aí eu vou abrir todas essas imagens aqui dentro do Photopea. Terminou, vou só confirmar aqui, ótimo. Então eu tenho tudo que eu preciso. Vou desabilitar por enquanto e vou habilitar somente o que eu vou trabalhar no momento, que são as imagens das modelos. Vou arrastar aqui as imagens das modelos e vou inclusive dar uma organizada, né? Vou selecionar aqui as 3 modelos e vou, se você não sabe como selecionar, clica na primeira, segura o Shift, clica na última ou vice-versa e aí clica aqui no botão nova pasta, eu vou chamar aqui de modelos. É claro que a ordem vai depender muito do que você quer criar. Eu gosto de primeiro posicionar as imagens que eu vou estar utilizando no carrossel. Depois que eu posiciono, que eu já sei onde vai ficar, aí eu começo a colocar outras informações. Então isso é bem importante. Vou habilitar aqui as modelos, todas elas estão uma em cima da outra, mas eu vou começar aqui pela 1, né? Modelo 01. Essa imagem eu vou deixar ela mais ou menos aqui no centro. Então, com a ferramenta de seleção, eu vou arrastar ela para cá, vou pegar aqui o Z para aproximar com o zoom, e aí eu quero fazer o seguinte, eu não vou deixar essa imagem desse tamanho, eu vou dar uma diminuída nela. Então eu vou usar o Alt Ctrl T para pegar aqui a seleção, né? E vou usar o Alt Shift para manter a proporção no centro. Então eu vou diminuir aqui num tamanho que fique legal, acho que esse tamanho tá bom. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar a barra de espaço, arrastar um pouquinho mais aqui com o mouse, pegar a ferramenta de seleção. Eu quero deixar a imagem mais ou menos aqui. Ela vai ficar uma parte para essa primeira imagem e a outra parte eu vou deixar aqui do lado. A pessoa, quando ela olhar essa primeira imagem, ela vai perceber que tem uma continuidade, porque não vai aparecer tudo, vai aparecer só imagem por imagem. E aí ela vai saber que tem alguma coisa, tem uma continuação. Então eu vou deixar assim para provocar a curiosidade dela. Beleza, eu quero ela aqui. Vou trazer para cá, entre a segunda e a terceira imagem, eu vou habilitar aqui a modelo 2, então eu vou arrastar, ela estava exatamente atrás aqui da modelo 1, eu vou arrastá-la, vou deixar ela mais ou menos aqui embaixo, então eu vou ter essa imagem aqui e vou ter essa modelo aqui, aproximar um pouquinho mais com o Z pressionado, né, e aí eu uso o botão do mouse, novamente Alt Ctrl T e vou dar uma aumentada nessa imagem, acho que aqui tá de bom tamanho, eu vou reposicionar ela aqui. Dessa vez eu quero que ela fique toda desse lado da terceira área, né? Então eu tenho primeira área, segunda e a terceira. Ótimo, aí tá perfeito. E agora eu vou posicionar a última imagem, que é dessa modelo aqui, que também tá aqui atrás, né? Então deixa eu desabilitar, vou clicar nela e vou puxar ela para cá. Essa imagem aqui eu vou dar uma diminuída nela, Alt Ctrl T, eu não quero ela tão grande, ela vai ficar aqui, um pouquinho mais. É isso. Confirmar. Então pronto. Deixa eu ativar aqui a outra imagem. Então, eu tenho já as 3 imagens posicionadas para o meu carrossel. Isso ajuda muito na diagramação, porque agora eu sei as áreas que eu tenho disponível, né? Que eu vou poder usar. Então vamos lá. Vou focar agora na primeira imagem. E aí eu vou, a cada imagem, vou trabalhando. Então vou aproximar aqui. Vou inclusive, após selecionar a pasta, vou bloquear aqui para não correr o risco de arrastar acidentalmente essas imagens. Depois eu posso estar até mudando a posição aqui no painel camadas para poder estar mostrando ou ocultando alguma informação. Mas por enquanto eu não vou estar usando nada disso e por isso eu vou estar bloqueando. Dá o Ctrl 0 aqui para ver a minha área toda. E agora eu vou fazer o seguinte, como eu vou estar usando um tom partindo aí para o violeta, para o roxo, eu vou estar acrescentando alguns objetos geométricos para estar decorando esse banner. Esse banner vai ficar muito bonito, vai ficar muito profissional. Então eu vou fazer o seguinte, o background dele está branco, então eu não quero o fundo branco. Então eu vou fazer o seguinte, vou desbloquear aqui, vou mudar o nome de background para fundo, vou dar 2 cliques para abrir os estilos de camada, vou clicar aqui na opção sobreposição de cor, porque eu quero trocar a cor. Na verdade aqui vai continuar branco, mas eu estou dando um estilo a essa minha camada e eu vou querer uma outra cor. Então vou clicar aqui na cor, vou pegar aqui um tom mais ou menos de roxo, porém eu vou puxar ele bem aqui já pro branco, eu quero uma coisa bem suave. Eu acho que tá ótimo aqui. Qualquer coisa, basta que você digite, se você quiser usar a mesma cor que eu estou utilizando, basta digitar os valores aqui nos canais, né, do RGB. Vou dar o OK, OK de novo. Perfeito. Então, puxar um pouquinho mais para cá, né, com a barra de espaço, com o Z eu aproximo. E aí eu vou dar uma decorada aqui. Agora vou criar alguns retângulos para fazer uma decoração aqui bem legal. E vou criar também alguns círculos. Eu vou chegar mais ou menos aqui. E vou criar meio que livre aqui o meu retângulo. Eu vou mudar a cor. Vou vir aqui em preenchimento. Vou dar 2 cliques.
Eu vou escolher um tom de roxo, essa tonalidade aqui, tá ótimo. Vou dar o OK e eu já tenho o meu retângulo aqui pronto. Eu vou criar um outro aqui. Tá ótimo, mas eu vou usar uma outra cor. Então vou clicar no preenchimento e vou escolher essa tonalidade aqui. Tá na faixa do roxo, mas é um pouquinho mais clara. Vou dar o OK. Vou criar um outro retângulo aqui bem fininho, mais ou menos aqui. Então novamente vou lá no preenchimento, clico na cor, mudou um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho só mais escuro. E aqui, como ele está abaixo aqui da modelo, ele vai ficar atrás, eu não quero, né? Então vou colocar ele aqui para cima. Então essa camada aqui tem que ficar acima da pasta modelo, senão ele vai ficar por trás da imagem. Beleza. Aqui eu vou colocar a logomarca da empresa. Então eu já tenho aqui a logo, que vai estar aí para você do mesmo jeito que está aqui para mim, com o título logo. Então eu vou dar um clique nela, na camada logo, vou trazer ela para cá, dar um Alt Ctrl T, vou dar uma aumentada. Tá bom aqui, vou confirmar e vou inserir aqui o meu primeiro texto, que como eu já mostrei para você, eu já tenho ele pronto aqui numa colinha, num documento de texto. Vou mostrar aqui para você, eu tenho ele aqui, então eu venho, seleciono o texto, dou um Ctrl C para copiar o texto. Agora eu clico na ferramenta de texto e clico onde eu quero mais ou menos que o texto apareça. Eu vou escolher uma fonte que eu já testei, que é a fonte EB Garamond. É essa daqui. Eu escolhi essa fonte porque eu sei que você tem no seu Photopea. Vou dar um clique, vou aumentar aqui um pouquinho só o tamanho. Vou dar um clique aqui e vou dar um Ctrl V. Ótimo. Só que como a cor está branca, eu vou selecionar e eu vou escolher um tom bem escuro do roxo. Já que eu estou usando vários retângulos roxos ou tonalidades parecidas, eu vou estar utilizando essa tonalidade aqui e aí vou dar o OK. Vou mudar aqui, eu quero ela regular, melhor, quero ela bold e aí eu acho que tem que aumentar um pouquinho mais. 90, eu acho que 90 tá legal. Vou dar uma puxadinha para cá, na verdade vou diminuir um pouquinho mais, acho que 85, beleza, e vou deixar ela mais ou menos aqui. Legal. E aí vou fazer também, usando os objetos geométricos, 3 círculos, que inclusive eu vou reaproveitá-los para uma outra parte aqui da composição. Então aqui na ferramenta, ao invés de retângulo, eu vou escolher elipse e eu vou criar aqui com o Shift preso para criar círculos perfeitos, tá? Então eu vou pegar o primeiro, vai ficar aqui, vou clicar aqui no preenchimento, vou mudar a cor, quero uma cor para esse aqui mais forte um pouquinho, vai ser essa. E aí eu posso aproveitar, vou até mudar o nome aqui, círculo 01. E aí eu posso dar um Ctrl J e vou arrastar ele segurando o Shift para ele vir no mesmo alinhamento. Vou colocar ele aqui no meio, numa outra cor. Eu vou dar 2 cliques aqui, é outra forma de mudar, né? E vou aqui trocar a cor. Vai ser essa tonalidade aqui, um pouquinho mais clara. Tá ok? E observe que ele ficou na metade, né? Eu deixei um pedaço para uma imagem e outra parte para outra imagem. E vou novamente duplicar, Ctrl J. Vou arrastar segurando o Shift, mais ou menos aqui. Vou dar 2 cliques e vou escolher essa tonalidade de cor. Vou dar o OK e perfeito. Então eu tenho 3 círculos aqui que eu vou até mudar o nome, né? Círculo 1, Círculo 2 e Círculo 3. Ótimo. E eu vou colocar uma textura. Vou até aproveitar para fazer isso agora. Ela vai ficar na frente dessa imagem daqui e na frente dessa imagem daqui. Então tá aqui, ó, textura. Eu vou clicar nela. Vou ter que diminuir o tamanho, né? Então eu vou dar um Alt Ctrl T, Alt Shift pressionado. Deixa eu dar uma diminuída para ver como é que fica. Vou mais ou menos posicionar. Uma vez que eu posicionei um dos cantos, né, eu posso com o Shift agora, só com o Shift, sem o Alt, porque aí eu posso estar arrastando pelas laterais sem me preocupar com a proporcionalidade, né? A barra aqui já começou a ficar por trás, então vou descer, na verdade, a textura e deixar ela para baixo aqui. Pronto, deixa eu ajustar aqui, acho que precisa aumentar um pouquinho mais, Alt Ctrl T, para não ficar mostrando a imagem, beleza. E agora eu vou mudar o modo de mesclagem, senão a gente não vai conseguir ver a imagem, né? Então eu vou dar um clique aqui e vou escolher sobrepor. E vou diminuir a opacidade, porque quando eu uso sobrepor ele deixa a imagem um pouco mais clara, né? Dá mais luz, olha só. Então eu vou diminuir a opacidade para 78%. Tá ótimo. E vou aproveitar e vou fazer uma cópia dessa textura, porque eu quero ela aqui também. Então, a textura selecionada Ctrl J, posso deixar ela aqui na mesma posição e com a ferramenta mover, eu arrasto ela
e vou posicionar exatamente aqui. Vou precisar dar uma diminuída, né? Você pode até mudar aqui por enquanto para normal, para visualizar. Ajusta aqui na parte inferior. O legal é que tem as linhas guias que ajudam nesse caso, né? Alt Ctrl T e com o Shift pressionado eu vou mexer só essa área daqui. Vou deixar aqui, confirmo e mudo de novo para sobrepor. Dá o Ctrl 0 aqui para ver como é que tá ficando. Legal. Então eu tenho aqui a minha primeira parte pronta. Vamos para a segunda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um retângulo e eu vou criar aqui, acho que até mais ou menos aqui. E aí com a forma selecionada eu vou dar um Alt Ctrl T e eu vou mudar o ângulo. Porém, se eu começar a arrastar, você vai perceber que eu não vou conseguir fazer isso. Eu estou aumentando ou diminuindo. Não é isso que eu quero. Antes de clicar eu vou segurar o Ctrl e aí eu vou poder fazer isso aqui, ó. Então eu vou trazendo mais ou menos aqui, ó, na ponta da imagem. Essa ponta fica aqui intacta, beleza. E essa daqui eu vou trazer para cá. Mais ou menos aqui. E a de cima eu vou trazer para cá. Para não ficar uma coisa torta, eu vou trazer acompanhando aqui o ângulo. Beleza. Solto o Ctrl. E aí eu posso, com o Alt e o Shift pressionado, posso dar uma aumentada aqui. Vou puxar um pouquinho mais para cá, porque eu quero esse carinha aqui na divisória. Acho que tá ótimo. Se você quiser maior ou menor, você dimensiona. Vou confirmar. Então eu vou arrastar ela lá para trás. Ó. Vou descer até, na verdade, vai ficar só acima de fundo, porque eu quero que ela fique atrás de tudo. Como a bolinha aqui do meio é quase a mesma cor dela, eu não consigo visualizar, né? Mas eu vou mudar essa cor, eu vou fazer uma alteração. Então eu vou dar 2 cliques nela aqui e vou escolher essa tonalidade aqui. Então, mais uma vez, repito, basta copiar as informações aqui do RGB que tá tudo certo. Vou dar o OK. É claro que eu estou usando essas tonalidades de cores, mas você fique à vontade para escolher a tonalidade que você quiser. Deixa eu clicar aqui em outra camada para ver como é que ficou. Ficou legal, mas eu tô achando que vou fazer uma mudança aqui. Eu vou selecionar aqui o círculo do meio e vou trocar. Vou deixar aqui o primeiro no centro e ele passar a ser o primeiro. Vou puxar para cá e aqui eu vou colocar uma citação, né, de um estilista. Deixa eu puxar um pouquinho essa forma daqui. Quero ele encontrando aqui. Ctrl Alt T, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho para encaixar. Eu quero elas tanto aqui em cima encaixando com a quina superior direita e aqui embaixo encaixando com a quina inferior esquerda. Tá ótimo. Então vamos criar mais um texto. Novamente eu já tenho o texto pronto aqui. Então eu vou selecionar, vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar e vou dar o Ctrl V aqui para colar. Esse texto ele tem que estar em cima, né? E eu vou diminuir, claro, o tamanho dele. Então vou dar um Alt Ctrl T, Shift e o Alt pressionado. Deixar ele mais ou menos aqui, talvez um pouquinho mais. Você percebe que esses objetos geométricos, né, que eu estou utilizando, é muito legal porque dá profundidade à imagem, né? Dá profundidade quando tem um texto, então dá um ângulo diferente, fica muito legal. Então, como eu fiz aqui a inserção de um novo texto e as configurações do anterior estavam setadas, ele mantém a mesma configuração, que é o que eu quero. E eu vou trazer também mais 2 textos, que é o nome do estilista e o cargo dele. Então, vou clicar, vou dar o Ctrl V, deixar ele mais ou menos aqui. Eu vou pegar o outro texto, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou deixar tanto o nome do estilista como o cargo dele numa fonte diferente, que também você vai ter ela disponível aí no seu Photopea. Vou dar 2 cliques aqui em Mário Ribeiro Schussner, com a ferramenta de texto aqui selecionada, né? Eu vou aqui na fonte, a fonte se chama Viga. Vou dar um clique nela aqui, tá lá. Eu vou estar utilizando aqui um tamanho 45 para ficar tão grande. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar 2 cliques com a ferramenta de seleção no cargo. Vou mudar a fonte para Viga também. E o tamanho vai ser 26. Fica bem pequenininho mesmo. Ferramenta de seleção eu ajusto. Legal. Vou até descer um pouco mais o texto aqui. Acho que eu vou descer aqui os dois. Então, seleciono os dois, né? Clico no primeiro, Shift, clico no último. Tá ótimo. E aí eu vou fazer o seguinte, vou acrescentar aqui alguns detalhes. Primeiro vai ser o ícone de aspas que eu trouxe, né, para aqui para a composição. Então vou dar um clique, vou arrastar, vou dar uma diminuída, Alt Ctrl T, diminuir aqui.
Deixar ela mais ou menos aqui. Só que aí não tem sentido, né? O meu texto aqui tá com aspas, então eu vou dar 2 cliques nele e vou tirar essas aspas aqui, porque eu tive essa ideia depois. E obviamente eu vou mudar a cor também, né? Então eu vou vir aqui na camada das aspas, vou dar 2 cliques, clico aqui na sobreposição de cor, clico na cor, eu vou usar esse tom mais rosa. Ok, tá lá as minhas aspas. O que é que eu vou usar mais de detalhe? Eu acho que eu vou pegar essa mesma barrinha aqui e vou usar ela aqui. Melhor, vou criar uma outro retângulo, vou colocar ele aqui. Essas barras que estou colocando, elas são livres, né? O tamanho você define, ou não quero usar. Fica ao seu critério. Eu estou mostrando como criar um layout bacana, né? Com detalhes, para que você possa utilizar. Vou usar aqui um rosinha, um pouco mais. Ok. Veja que eu não estou trabalhando, né, com o contorno, né? O contorno está desativado. Estou só trabalhando com o preenchimento. Vou aproveitar e vou fazer uma cópia desses círculos aqui. Então, para ficar até mais fácil, eu vou colocar todos eles numa pasta. Então, vou selecionar tudo. Clico na pastinha. Vou chamar de círculos, porque aí eu posso copiar a pasta e aí eu trago tudo de uma vez só, né? Então, vou dar um Ctrl J e eu vou pegar essa cópia aqui, com a ferramenta de seleção, e vou trazê-la para cá. Vou deixar ela aqui, só que eu vou dar uma separada, vou deixar um pouco mais espaçado. Vou selecionar essas duas aqui, arrastar um pouquinho, deixar só a última aqui, arrastar mais um pouquinho, vou dar aqui um distanciamento. Tá ficando bonito. Aqui eu vou criar um outro retângulo. Então, como eu já tenho um retângulo pronto, esse aqui eu vou utilizar. Então, ele aqui, ó. Vou dar um Ctrl J, com a ferramenta de seleção eu vou arrastar, posicionar ele mais ou menos aqui. Vou dar um Alt Ctrl T e vou dar uma aumentada. Mais ou menos aqui. Descer um pouquinho. Acho que tem que puxar um pouquinho mais esse círculo. Tá ótimo aqui. Beleza. Fechei então o segundo. Tá, o primeiro, o segundo tá pronto. Vamos para o terceiro. No terceiro, eu vou pegar essa mesma pasta aqui com essas imagens, esse círculo copy, vou dar um Ctrl J e vou trazê-los para cá. Vou deixar eles aqui mais ou menos. Legal. Como ela está apontando aqui para cima, eu vou colocar o texto para cá, né? Se ela estivesse apontando para baixo, ela está tanto apontando como está olhando. Então, eu vou usar essa referência aqui para colocar o texto. Vou clicar na ferramenta de texto, clico onde eu quero. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, colocar assim: venha conhecer, vou dar um Enter, a nossa mais nova coleção. Então vai ser esse texto aqui, Ctrl Alt T, vou aumentar, eu vou posicionar. Deixa eu diminuir um pouquinho, porque texto é uma coisa que não pode estar passando. Imagens até pode, mas texto não. O texto tem que ficar dentro da área para poder ser lida naquela área, né? Se ficar metade de um texto aqui, metade do texto para lá, a não ser que tenha muito sentido fazer isso, seja algo que você quer criar um mistério, uma palavra com duplo sentido, uma palavra que ela é dividida, né, em duas e ela pode tanto ser falada separada como em conjunto, então vale a pena tentar, mas na maioria dos casos, não. Então, todo o texto tem que estar numa única área. Então, aqui vou colocar só isso. E aqui no último, eu vou usar os ícones das redes sociais. Deixa eu dar um Ctrl 0. Ele está aqui, ó. Então, onde é que ele está aqui? Ícones. Vou arrastar eles para cá. E aí eu posso aproximar. Vou dar um Alt Ctrl T. Estou achando eles muito grandes. Vou dar uma diminuída. Deixar eles aqui. Legal. E vou colocar dois textos. Um é obrigado. Então vou dar um clique aqui e vou digitar. Obrigado. Observe que eu estou usando dois tipos de fonte só. E na maioria dos textos eu estou usando a mesma fonte, com a mesma cor. Isso é identidade visual, tá? Vou dar um Ctrl Alt T. Vou aumentar aqui o tamanho. Aumentar aqui, legal, o tamanho. E vou colocar um texto um pouquinho menor. Então clico de novo na ferramenta de texto. Vou até diminuir aqui, colocar tamanho 40. Vou clicar de novo aqui onde eu vou digitar. Siga-nos nas nossas redes sociais.
Beleza, vou bagunçar aqui os dois textos e os ícones, deixar eles desorganizados para que eles não fiquem num alinhamento correto, porque eu quero mostrar uma dica bem legal aqui, ó. Eu tô com as 3 camadas aqui, ó, o obrigado, os ícones e também o siga-nos nas redes sociais, tá? Tem os 3 aqui. Olha só que dica legal. Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção retangular e eu vou criar aqui uma seleção, a barra de espaço, puxar um pouquinho aqui, uma seleção de uma área, que nesse caso aqui eu estou acompanhando a área desse retângulo aqui, tá? Então eu vou pegar mais ou menos daqui até aqui, ó. Então eu vou criar essa área aqui de seleção. Uma vez que eu fiz isso, selecionei toda essa área, olha só que legal. Eu vou clicar aqui na camada obrigado, já está selecionado, né? Com o Ctrl pressionado eu vou clicar nos ícones e vou clicar aqui no siga-nos nas redes sociais. Eu estou com as 3 agora selecionadas. E agora, como eu tenho uma área selecionada, eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta mover e vou clicar nesse botão aqui, ó, centralizar horizontalmente, porque aí ele vai pegar as 3 camadas, essas 3 informações e vai centralizar através dessa área retangular que eu acabei de criar. Então, quando eu clicar nesse botão, olha só, mágica. Então ele centralizou todas as 3 camadas, ficou bem bacana e muito fácil de fazer, ao invés de eu estar, né, tentando acertar manualmente. Vou dar um Ctrl D, eu só acho aqui que vou desmarcar a seleção aqui das camadas, vou subir só um pouquinho aqui, segurando o Shift, quero mais ou menos ela aqui, beleza. E aí você pode usar isso em várias situações. Aí eu vou selecionar as 3 novamente, vou dar um Alt Ctrl T, eu vou dar uma diminuída aqui, e aí eu posso, com o Shift pressionado, descer um pouquinho mais, deixar elas aqui. E para fechar eu vou colocar mais 3 objetos geométricos aqui, então vou criar um retângulo mais ou menos aqui, vou criar um outro aqui e vou criar um outro aqui. Claro que eu vou mudar a cor para ficar mais legal e eu vou aproveitar essas cores daqui, ó, para usar o padrão dessas 3 bolinhas. Então eu vou selecionar aqui a primeira forma, que é essa aqui, e aqui no colhedor de cores eu vou clicar, vou usar essa cor aqui. Ok, nesse daqui vou dar 2 cliques e vou escolher, eu vou deixar essa cor aqui mesmo, e aqui nesse eu vou escolher essa daqui. Eu acho que esse obrigado aqui eu posso dar uma valorizada nele, então vou dar um clique nele aqui, Alt Ctrl T, e vou dar uma aumentada legal. Ferramenta de seleção, subir mais um pouquinho, acho que eu vou colocar aqui uma exclamação, e é isso. Dá o Ctrl 0 e tá aí criada a minha arte. Posso colocar mais alguns detalhes, mas o ideal é que cada informação, ou seja, cada quadrado desse aqui, tenha informação suficiente que possa ser consumida. E o modelo está bem elegante, seguindo uma padronização de cores. E apesar de eu ter demorado um pouco, na verdade a demora é muito mais pela explicação do que pela criação. Às vezes é muito mais indecisão de onde vai ficar cada coisa do que criar o modelo do carrossel. Tá, Maurício, e agora? Tá pronto? Olha só a quantidade de camadas, né? Se você abre um arquivo desse tipo, você enlouquece. Então você pode, depois de criado, na verdade o ideal é ir organizando à medida que vai criando. Porém, se não fez, antes de terminar o trabalho, você deve organizar isso aqui, dando nomes para cada coisa, para você saber quem é quem. Bom, eu tenho que salvar isso aqui em PSD. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como PSD. Beleza, tá salvo. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não vou perder todo o trabalho. E agora tem o seguinte, eu preciso salvar num padrão que aceite lá no Instagram, né? no Facebook. Então se eu vir aqui em arquivo e tentar exportar para PNG ou JPEG, você vai perceber, deixa eu diminuir aqui, ó, que ele está salvando a imagem toda. Se o que você está criando é um banner, ótimo, vai servir. Mas se você quiser criar um carrossel, eu preciso ter isso aqui separado. Eu não posso simplesmente gravar assim. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou mostrar como é que você pode dividir essa imagem em partes, tá? Vou aproximar aqui com o zoom. E eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de fatia. Eu vou dar um clique nela. E uma vez que eu clicar nela, eu só preciso delimitar a área que eu desejo. Então, eu vou dar um clique, vou segurar e vou arrastar. Então, as linhas guias são úteis porque vai me permitir saber até onde eu devo ir, né? Olha só. Ele coloca aqui um número 1, vou puxar aqui com a barra de espaço, e a partir daqui em diante ele entende as outras 3 como a fatia 2.
Só que eu não quero, né? Quero que aqui seja 1, aqui seja 2, a 3 e assim por diante. Então, novamente, pego a ferramenta e desenho de novo outra fatia. Olha só. 1, 2, ele já entende as outras duas, ó, como 3. E aí eu vou criar de novo e vou errar. Vamos dizer que eu soltei aqui. Ele não completou. Se ele não completou, ele está entendendo que a fatia, né, a parte 3 só vai até aqui. Então, quando isso acontece, Maurício, como é que eu faço para corrigir? Simples. Você vai clicar aqui e vai escolher seleção de fatia. Clica na fatia que você quer e aí você pode redimensionar. Inclusive, apagar com essa ferramenta, né? Porque eu seleciono e aí eu posso dar um delete apagando a fatia, tá? Então, vou voltar aqui para a ferramenta de fatia de novo e vou criar a terceira fatia. E vou criar aqui, se bem que a última, né, já seria a quarta fatia, mas eu não vou dar moleza e vou criar aqui a quarta. Então, agora eu tenho fatia 1, fatia 2, fatia 3. Opa, errei aqui, ó, acabei criando fatia, não devia. Ctrl Z e a fatia 4. Dá um Ctrl 0. E agora, olha que legal. Arquivo, exportar como PNG. Observe que agora ele me dá uma opção aqui, ó, as slices, né, as fatias. E aí ele já entende que apesar do meu documento ele ser único, ele tem áreas fatiadas. Eu vou clicar em salvar e você vai ver que ele vai salvar um arquivo no formato zip. Eu vou descompactar esse arquivo aqui, mostrar aqui na pasta. Descompactei o arquivo e aí esse arquivo ele tem um arquivo index.html que se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir no navegador, mas ele vai abrir como uma única imagem, porque ele está juntando todas as fatias. Porém, dentro dessa pasta aqui, olha só, que legal. Imagem 1, imagem 2, imagem 3 e imagem 4. Aí é só subir para o Instagram e sair para o abraço. E aí lá no Instagram você deve estar vendo a imagem depois de postada dessa forma aqui, ó. Primeira tela, mais ou menos aqui a segunda tela, mais ou menos aqui. A terceira tela aqui. E a quarta tela aqui. Então é sempre bom, inclusive, dar uma visualizada antes, né, para ver como é que ficou, para na hora da postagem não dar erro. Então esse é o tipo de arte que você pode ganhar muito dinheiro. Muita gente quer fazer. Não é complexo, as etapas são simples, pode ser que tenha várias etapas, mas se você vem acompanhando os vídeos aqui no canal, tudo isso eu já mostrei como fazer aqui. Só que eu estou mostrando, claro, várias ferramentas e vários recursos e mais dicas e macetes de como criar, né, um tipo de arte que hoje está na moda. E você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso, inclusive fazendo templates e disponibilizando para vender. Eu canso de ver em Mercado Livre, em vários outros sites de vendas de produtos digitais, pacotes de carrossel sendo vendido. Tá? E não é barato não. Então por que não vender? Vender inclusive eles abertos, prontos para serem editados. Tá aí uma forma de você ganhar dinheiro. E eu espero que você de fato tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, então peço mais uma vez que se você ainda não se inscreveu até agora, então tá na hora de se inscrever. E de ativar o sininho para receber as notificações e também, né, compartilhar. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder para ajudar esse canal a crescer, essa comunidade ficar cada vez maior. E dessa forma eu vou trazer mais e mais e mais conteúdos relevantes para te ensinar como ganhar dinheiro, utilizando recursos que todo design precisa dominar. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.